E boa tarde a todos. Digo também boa noite a todos, dependendo do lugar onde você está e dependendo também da hora que você vai assistir esse vídeo. Primeiro, gostaria de me apresentar. O meu nome sou Vitor Kassongo, para quem ainda não me conhece. Eu atualmente vivo aqui num país chamado Moçambique, aqui na África. Mas eu não nasci aqui, nasci em outro país africano chamado República Democrática do Congo. É um país que não fala português, mas por eu ter chegado até aqui em Moçambique, aprendi a falar um pouquinho da língua portuguesa que estou a falar agora. Então, por isso, peço desculpa, talvez você que vai assistir esse vídeo pode encontrar um pouquinho de dificuldade da minha fala na língua portuguesa, porque ainda estou aprendendo. Aprendi com pessoas, graças a Deus, agora consigo me comunicar com todos vocês. E hoje, como sempre, aqui no nosso canal, às vezes trazemos algumas informações para a gente tentar refletir juntos. Então, hoje eu decidi criar um tema que vamos tentar refletir juntos sobre os futuros ricos da nova era já estão a ser preparados. Os futuros ricos da nova era já estão a ser preparados. Então, no dia de hoje, nós vamos descobrir quem são esses futuros ricos da nova era que estão a ser preparados. Vamos tentar analisar juntos nesse conteúdo de hoje. Na verdade, olha, aqui na nossa planeta Terra, onde estamos, outro chama de Gaia, tá tudo bem? Tem dois grupos separados de uma forma da vida, né? A forma de viver. Temos esses dois grupos. Temos um grupo menor e temos um grupo maior. São separados em forma de viver. Vamos começar um pouquinho sobre esse primeiro grupo, que é o grupo mais menor. Esse grupo menor diz que eles são seres humanos, um grande, pequeno grupo de seres humanos, diz que trabalha para o diabo, o Satanás, como é chamado. Então, esse pequeno grupo dos humanos diz que trabalha para o diabo ou para Satanás, realizando sacrifícios, seja sacrifícios de sangue humano ou sacrifícios de sangue dos animais, e entre outros tipos de sacrifícios como adoração ao diabo. Em troca, diz que em troca de diabo abençoa eles. Ele dá a vida de luxo que eles querem, a riqueza, até dá o poder para conseguir manipular e controlar os outros. Então, esse aqui é o benefício, significa que esses grupos pequenos da humanidade, eles trabalham para esse diabo, com seus anjos que são demônios, como é chamado, né? Então, esses humanos trabalham para ele, realizando tipo de sacrifícios diferentes, incluindo de sangue humano, sangue dos animais, entre outros sacrifícios, incluindo adoração a ele, o diabo, em troca que o diabo possa abençoar a eles, dar a eles vida de luxos, carros, casas, mansões, poderes, até esse tipo de poder para manipular e controlar os outros. Diz que esse é o primeiro grupo. Tudo bem. Significa, vocês trabalham para o diabo e o diabo também abençoa vocês. Esse pequeno grupo que estamos a falar. Agora vamos passar, como falamos, que somos divididos em dois grupos. Seres humanos são divididos em dois grupos. Acabamos de falar um pouquinho daquilo que nós ouvimos, ou talvez até presenciamos algumas coisas com esse primeiro grupo. Agora vamos passar para o segundo grupo. Diz que o segundo grupo, eles um grande número da humanidade, diz que esses aqui trabalham para Deus, com seus anjos, que significa que eles também realizam um tipo de sacrifício para Deus, dando tudo que eles têm para Deus. Estamos já falando de dízimo, significa um pouco que você consegue, tem que
retribuir ou tem que dividir com seu Deus, trazendo como dízimo um tipo de agradecimento a Deus. Outros diz trabalhar para Deus, se dedicando toda a sua vida, traduzindo o tipo de livros que fala sobre Deus, construção de algum tipo de templos ou religião, mesquitas. Então, esse tipo de trabalhos, outros ficam ali na religião a servir como servos de Deus, limpando, cultivando e organizando coisas de Deus, templos de Deus. Então, todo esse trabalho, as pessoas, outros até nem ser crianças, leva aquela criança a oferecer a Deus, tipo, para ir trabalhar para Deus. Dedica essa criança na infância dele, tudo até ser adulto, tem que trabalhar para Deus, ou talvez até sendo padre, ou se tornando pastor, tipo, é para trabalhar para Deus até toda a sua vida. Então, esse grande número de multidão humana diz que eles trabalham para Deus. Eu me lembro que, nas minhas buscas religiosas, estou falando das religiões que eu passei, tinha entrado até numa religião chamada Testemunha de Jeová. E nessa religião, existe um certo lugar que é conservado, onde que eles fabricam aqueles livros, livretes que eles andam a passar para as pessoas. Esse lugar é chamado de Betel. Significa, você se dedica muito para essa religião, trabalhar muito para você ir para viver nesse lugar chamado Betel. Cada país tem o seu Betel, onde que é fabricado os livros, tradução dos livros, é realizado cerimônias religiosas da Igreja Testemunha de Jeová. Esse lugar é chamado de Betel. Tem pessoas que vivem lá mesmo, a vida deles todos é lá mesmo. E lá não é permitido, tipo você, tem muitas regras nesse lugar de Betel. Me lembro, pelo menos, nessa religião onde eu passei, chamada Testemunha de Jeová. Então, tem muitas pessoas se dedicando, trabalhando para Deus. Tudo bem. Agora, qual é o pagamento que esse grande multidão, já que aquele primeiro grupo, eles trabalham para o diabo, dando esse sacrifício que o diabo queira, até incluindo a adoração ao diabo, mas depois o diabo abençoa eles com a riqueza, abençoa eles com vida de luxo, carros, casas, mansões, até poderes para manipular os outros. Tudo bem. Agora, esse grande multidão, que é o grupo número 2, eles também fazem todo esse trabalho, vivendo nos templos, construindo templos e igrejas, dando sacrifício que é o dízimo a Deus. Qual é o benefício que Deus dá para eles? Ou qual é a troca que Deus dá para eles? Diz que eles esperam receber as suas recompensas lá no céu. Significa que lá no céu está a ser preparado um lugar que é chamado de paraíso lá. Talvez Deus está sentado ali com seus anjos. Os anjos estão arrumando as cadeiras ali, onde que vão receber essa grande multidão, que irá cantar lá, aleluia, sentando lá, se maravilhando lá com Deus, lá no céu. Significa que a recompensa dessa grande multidão, a riqueza deles, a abundância deles, não está aqui na terra. Diz, a abundância dele é onde? É lá no céu. É onde que eles andarem, viver essa riqueza, essa abundância. Deus vai pagar a eles lá no céu. Significa lá é onde está sendo preparado os seus lugares. E outros que são religiosos dizem o quê? Diz que, olha, nós só fizemos esse tipo de trabalho para agradecer ao nosso Deus por ter nos libertados dos pecados que nós tínhamos feito, que os humanos tinham cometido pecados. Então, Deus, como Ele é bondoso e amoroso, tirou seu Filho unigênito para vir aqui se sacrificar, limpando aqueles pecados dos humanos, para eles serem libertados, então, para ir lá no céu. Então, por isso, a maioria, essa grande multidão, tem que orar a Deus, dando sacrifícios, se dedicando sempre a Ele, porque Ele perdoou a eles através de sangue do seu Filho Jesus Cristo. São ensinos religiosos. Não sou eu que estou a comparar a isso, ou que estou a tentar analisar isso. Não, estou a trazer os ensinos que talvez você e eu já sabemos. Então, significa que Deus, eles não pagam eles aqui. Esse grande multidão, ele vai ser pago lá no céu, lá no paraíso. E tá tudo bem. Agora, vamos tentar ver que esses seres de grande multidão não são ricos. A maioria deles são pobres
vivendo na miséria, sofrendo aqui. Até às vezes são ajudados com esse grupo que trabalha para o diabo, eles é que estão ajudando para vir trazer um pouquinho daquilo que eles precisam, até dentro das religiões, ou até dentro das mesquitas, e entre outros templos religiosos. Então, são esses grupos pequenos, desse ser que trabalha para o diabo, com suas riquezas, acaba mais vir ajudando, porque esses grupos grandes, que trabalha para o Deus, como se diz, eles, a maioria deles são pobres, vivendo na miséria. Às vezes não terem até roupa para vestir e para ir na igreja. Às vezes outro vai até para a religião ou adorar esse Deus com fome. Não tem que ir comer, mas como chegou o domingo, é o dia de ir adorar a Deus. Ou como chegou sexta-feira, que é dia de ir na mesquita. Ou como chegou outro dia, que é de ir realizar aqueles sermões religiosos. Então outros vão assim mesmo com fome para ir adorando o Deus. Porque eles estão esperando a recompensa onde? Lá no céu. Olha, é uma coisa muito engraçada. Quando eu tento sentar e analisar isso, é um pouco complicado entender. Mas pronto, vamos analisar hoje junto. É por isso que escolhemos esse tema sobre esses ricos que vão para a nova terra. Então vamos entender tudo isso sobre a riqueza desse lugar onde estamos. Vamos já falar de riqueza que temos por aqui no nosso mundo físico. E entre esses dois grupos, diz que outro grupo trabalha para o diabo e outro grupo trabalha para o Deus. Mas esses que trabalham para o diabo, eles estão a ser recompensados aqui mesmo, vivendo na riqueza, na abundância. E esses que trabalham para Deus, esses que estão vivendo nesse sofrimento, que são pobres demais, que nem têm nem que comer, às vezes nem que vestir para ele adorar a esse Deus. Pronto. É isso que você e eu agora vamos tentar refletir juntos, ou analisar, até pensar juntos sobre esses dois grupos. Talvez você também já ouviu isso. Mas, vamos lá analisar primeiro o ponto número 1. A maioria dos pobres do mundo são religiosos, como acabei falando aqui atrás. São religiosos, que diz que Deus perdoou eles através de sangue de Jesus. Então, é por isso que ele tirou o seu filho unigênito para vir salvar eles ou limpar esses pecados, que eu chamo de erros, porque não são pecados. A religião que chama de pecado. Para mim, sei que todos os humanos cometem erros. E com nossos erros que nós só aprendemos. Mas pronto. A religião, ele define isso como um pecado, para dar mais o peso dessa palavra. Mas tudo bem. Então, no ponto número 1, nós já sabemos que a maioria de nós, ou a maioria desse grande multidão, são pobres, que diz que Deus, ele sacrificou seu filho para libertar eles. Mas vamos lá tentar ver que até hoje essa grande multidão continua acometendo esses pecados que eles foram libertados. E tudo bem, se Deus te perdoou, sobretudo esses pecados que você fez, como diz, através do sangue de Jesus, e agora por que não te abençoa? Diz que não, a bênção está lá, reservado lá no céu. Tudo bem. Então, para mim eu comecei a analisar. Primeira coisa, vamos lá analisar juntos. Se Deus, ele é todo poderoso, ele que é o criador de tudo, até o próprio diabo vem dele, como é falado, né? Porque a Bíblia diz isso. Não sou eu que estou a definir que o diabo vem de Deus, porque eu conheci esse diabo através da Bíblia. Pelo menos eu não conheço ele até hoje. Só que através da Bíblia eu vi que existe um senhor, um ser, não sei, um tipo de animal que é chamado de diabo. Eu não conhecia ele, mas através da Bíblia eu conheci esse ser que é chamado de diabo, ou de Satanás. Tudo bem. Mas se Deus é todo-poderoso, é o criador de tudo que existe, incluindo até esse diabo, como diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que ele era um anjo, entre outros anjos lá no céu, mas depois ele acabou se rebelando, então ficou rebelde contra os anjos, se juntou um grupinho dele, se rebelou contra Deus, daí Deus lhe tirou de lá no céu, lhe enfiou aqui na terra, ou lhe mandou aqui na terra. Essa é a Bíblia que define isso, não sou eu. Tudo bem. E agora? Diabo, como ele é tão pequenino à frente de Deus, mas ele está aqui abençoando as pessoas que trabalham para ele. Estamos a tentar refletir e analisar junto sobre esse ponto aqui. Se o diabo ele é tão pequenino, não tem força mais que Deus, ele pode até ter força, mas não chega até no próprio Criador, que é o Deus.
mas ele está conseguindo abençoar as pessoas dele, que lhe adoram aqui, que lhe dá sacrifícios. Ele está abençoando a maioria deles, são ricos, são poderosos. Faz e desfaz tudo o que eles quiserem, vivendo na abundância desse lugar, que é a terra que foi criada com o próprio Deus, nem foi o diabo que criou a terra. Tudo bem. Agora, por quê? O próprio dono, e também tem grande multidão adorando ele, mas estão aí sofrendo na pobreza e não consegue abençoar a eles aqui, mas está a reservar outro lugar para ir abençoar a eles e deixa eles aqui sofrendo nessa miséria. Você não acha que parece que essa conversa é um pouco afiado, ou mafiado, que não foi bem contado? Pelo menos eu acho isso. Eu acho que essa conversa parece que não foi bem contada. Nós só precisamos refletir um pouco e analisar mais sobre esse ponto, porque não é possível que o diabo tenha a força de abençoar as pessoas que adoram a ele, ou que dá sacrifício a ele, e o próprio Deus, que tem força mais que o diabo, não está conseguindo abençoar as pessoas que está lhe adorando, que está lhe dando sacrifício, o dízimo que é tirado todas as semanas para dar a Deus como sacrifício, mas ele não consegue te dar esse retorno. Só você que lhe dá sempre, dizendo que você vai ser abençoado lá no céu. Não acha que essa história parece não está bem contado? Para você, será que está tudo certo mesmo? Você está satisfeito com essa informação? E de onde é que você soube essa informação? De um livro escrito dentro da Bíblia e entre outros livros religiosos. Para mim, eu só gostaria que você também analisasse e pensara comigo sobre essa riqueza do mundo, como está sendo manipulado, outros beneficiando mais e outros sofrendo. E por isso trouxemos esse tema no dia de hoje. E por que estamos a falar isso e estamos a dar todos esses exemplos? Primeiro, saiba que, porque esse grupo pequeno, estamos a falar daquele grupo que diz que adora o diabo, tem encontros, esses encontros secretos. Significa, tem até nomes que já conhecemos desses grupos, como os maçons, conhecemos os Illuminatis, e entre outros grupos secretos. E dentro desses grupos, eles têm seus encontros, onde ele se encontra, faz suas reuniões, suas conversas, depois eles saem por fora aplicando aquilo que eles foram treinar nessas reuniões ou nesses encontros deles. E dentro desses grupos secretos, que são muitos, mas nós conhecemos os maçons e os Illuminatis, tem até pessoas religiosas, figuras grandes da religião, e essas figuras, outros são pastores dentro da religião, outros são bispos, outros são padres, e entre outros são esses que são chamados de sheikhs, de mesquitas. Então, esses líderes religiosos, a maioria deles faz parte desse grupo pequenino que trabalha de uma forma secreta, vivendo na abundância e na riqueza deste mundo e manipulando esse grupo grande. Olha, é uma coisa que todos nós já ouvimos isso e estamos já vivendo isso. Então precisamos de começar a acordar, talvez analisar e refletir. Você não acha que é muito estranho eles te empurrar, você ler livros e obedecer tudo que está escrito nesses livros que eles escreveram e dizendo que você vai ser abençoado para o céu. Mas eles estão sendo abençoados e eles te obrigam que você possa ler e cumprir aquilo que está escrito lá, que está já ler dentro da religião, dentro dos livros, seja livros políticos, qualquer coisa. Eles primeiro têm grupos secretos deles. Se reúnem, faz todos os secretos deles lá, depois vão trazendo um pouquinho de informação para o público ou para esse grupo maior então que adora a Deus e vir te enfiar um livro dizendo, olha, você tem que obedecer isso que está escrito aí. E a sua recompensa é lá no céu, não aqui. Aqui são eles que são abençoados. Então você é o rico de lá, não o rico daqui.
Você não acha que tudo isso aí parece uma coisa manipulada? Ou uma coisa bem organizada e desenhada? Então, é uma coisa que estou a trazer aqui para você e eu, a gente tentar analisar isso. Tudo bem. E agora? Até na espiritualidade, temos esses seres que trabalham na parte secreta, com esse grupo, um grupinho pequenino secreta, que tem grupos diferentes, que são Illuminati, os maçons, e entre outros grupos secretos que nem conhecemos nomes. Até algumas partes, como eu falei, tem membros que são religiosos, políticos, e incluindo até na espiritualidade. Tem esses membros que trabalham com esse grupo pequeno secreto, que são mais abençoados, como se diz, com o diabo aqui na terra, porque eles realizam esse sacrifício dele. E quando a maioria, grande multidão que trabalha para o Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o dono de tudo, eles estão esperando para ser abençoados lá no céu. Na verdade, eu cheguei de pensar que, imagina, a espiritualidade, o que é que nos diz? Na espiritualidade, há uma pequena informação que diz, olha, esse grupo pequeno, que desses outros grupos que falamos, que são grupos secretos, que eles trabalham com seres negativos, seres de outros planetas que vieram para cá, que são negativos, dá informação a eles, dá conhecimento a eles, tecnologia, entre outras coisas, conhecimento para esses grupos pequeninos da humanidade, e mostra provas, talvez até livros, onde que eles possam encontrar, talvez até código de riqueza, para eles viver na abundância, possuir todas as luxúrias que eles quiserem, vivendo vida de luxo. Então, esses seres negativos que vieram de outros planetas ensinam isso para esse pequeno grupo, para viver nessa luxúria tudo. Depois, em troca de o quê? Essa é a espiritualidade que diz, não estamos na parte religiosa, estamos a falar agora na parte espiritual. Diz, esses seres também precisam de seus sacrifícios, significa em troca de esse grupo pequeno possa manipular a humanidade, vibrar no medo, e esse medo, então, produz um tipo de energia mais densa que eles se alimentam deles. Essa é a espiritualidade que diz isso. Tudo bem, vamos lá tentar mais analisar um pouquinho isso. E agora, esses outros seres que vieram de outros planetas que são positivos também, já que temos esses seres negativos, significa que temos outros seres também que são positivos. Então, esses seres positivos, o que que eles fazem também para essa grande multidão? Porque eles também não passam conhecimento, não dão códigos de riqueza, não mostram como viver na abundância desse lugar. Por quê? E daí você e eu precisamos de usar aqui a nossa cabeça, a nossa mente, nosso cérebro, a nossa mente e nosso espírito que somos nós. Daí vamos começar a encontrar respostas desses porquês. Tudo bem. Agora, eu vejo que tudo isso é uma manipulação sobre a riqueza. Para mim, chego a refletir um pouquinho que esse grupo secreto, ou esse pequeno grupo da humanidade, eles descobriram códigos de riqueza, talvez que estava escrito em alguns livros dos nossos antepassados, ou da geração passadas. Descobriram esses livros, códigos, talvez até pistas, ou até provas físicas, como que os humanos poderiam viver na riqueza e na abundância desse lugar. Mas o que eles fizeram? Esse grupo secreto, talvez até trabalhando com esses seres negativos, está tudo bem, mas eles construíram lugares secretos que nós não conhecemos, ou talvez até já conhecemos, mas não temos como ir atacar esses lugares. Construíram, colocaram esses livros para eles estudar, colocando em prática, e encontrar a abundância que todos nós merecemos ter, mas eles, esse grupinho, está usando essa riqueza para o seu favor. E o que é que eles têm que fazer para manipular isso? Tinha que te dar medo, dizendo que, olha, quem quer viver nessa vida tão boa, tão luxuoso, é aquele que trabalha para o diabo, porque lá requer esse sacrifício de sangue, requer já aquilo, mais aquilo. Eles tinham que criar um tipo de terror, um tipo de medo, para você não aproximar desses lugares secretos que eles construíram, levaram esses livros dos antepassados, colocaram ali, talvez até provas
físicas dos antepassados, colocaram ali a forma de viver, códigos de abundância, códigos de riqueza, que estava aqui para todos nós. Mas eles estão se beneficiando só entre esse grupinho pequenino da humanidade. Essa é a minha forma de pensar. Agora, o que é que eles vão fazer? Então, vamos lá criar que quem quer se juntar conosco tem sacrifício daquilo mais daquilo, para te alertar, você ter medo de aproximar, descobrir essa verdade. E agora, vamos lá organizar um tipo de Deus, uma coisinha que vamos dando como presente a eles, distrair eles. E daí vem a religião, política, entre outras coisas. Você fica distraído com aquilo, dizendo que você vai ser abençoado lá no céu, porque Deus está lá no céu, sentado, não sei se é um senhor ou uma senhora, está lá sentado lá no céu, à tua espera para te abençoar lá. Então você aqui tem que sofrer para ser recompensado lá no céu. Então eles desenharam tudo bem esse plano e por isso eles sempre têm reunião entre eles. Pensa bem comigo. Na verdade, a Terra é tão rico o suficiente para 8 bilhões, para 9 bilhões da humanidade que está encarnado nessa dimensão onde estamos, viver todos bilionários, não milionários, bilionários. Por quê? Imagina quantos milhões de anos que já passaram. Seres de outros planetas entraram aqui, levavam ouros, entre outros pedras preciosos, para ir com eles no planeta deles fazer coisas. Já ouvimos até a história dos Anunnakis, que vieram aqui para tentar tirar recursos minerais que eles queriam usar lá no planeta deles. Tiraram tudo que eles queriam, mas nunca conseguiram terminar tudo isso, porque a Terra é abundante. Tem tudo o suficiente para todos nós. Mesmo se fosse 20 bilhões encarnados aqui, poderia viver todos bilionários. Mas imagina só, somos 8 para 9 bilhões da humanidade que só encarnado nessa dimensão, mas grande número da humanidade está vivendo na pobreza, na miséria. Só um pequenino grupo que está vivendo essa abundância da Terra, vivendo na riqueza, que descobriram esses códigos e quando encontrava outra pessoa com esse tipo de livro ou esse tipo de códigos, acabava com essa pessoa e levava aqueles livros, queimava. Então as pessoas tiveram medo de deixar esses livros ou esses manuscritos visíveis. Tinha que se esconder. Outros cavaram, colocaram nas cavernas, até hoje está lá enterrados. E outros eles carregaram, colocaram nesses casas secretas que eles construíram, ou esses bunkers secretos que eles construíram para eles estudar e continuando vivendo nessa riqueza. Agora, será que este grupo grande da humanidade não tem ricos? Se temos esse grupo pequenino da humanidade que são ricos, agora nesses grupos grandes, nesse nosso grupo grande, que a maioria deles são pobres, será que não tem ricos? E se tem ricos, como que vai ser, já que temos dois tipos de grupos, como que vai ser aquele primeiro grupo que tem ricos e se nesse grande grupo também temos outros ricos? Agora, quem são escolhidos para ir nessa nova terra? É isso que é ponto-chave que nós vamos chegar agora sobre a nossa tema, que os ricos que já estão a ser preparados para a nova terra. Aqui agora no ponto-chave. Pelo menos estávamos a trazer esse ponto de vista sobre a riqueza que temos aqui neste mundo, para todos nós já analisar sobre esses dois grupos que foi dividido, outros adorando não sei Deus, mas não estão a ser abençoados aqui, vão ser abençoados lá no céu, e outros adorando Deus, diabo, dando sacrifício a ele, tudo isso, e ele é abençoado, eles aqui vivendo nessa riqueza. E entre esses dois grupos, embora que esse pequeno grupo, que todos são ricos, e esse grande grupos, a maioria deles são pobres, mas também tem ricos. Tudo bem, agora queremos saber, quem são esses futuros ricos que vão entrar na nova terra? Isso que nós vamos descobrir agora, você e eu. Quem são esses futuros ricos que vão entrar na nova terra? Na verdade, eu te dou a informação que esses futuros ricos que vão entrar na nova terra vêm dos dois lados. Veja lá como é surpresa. Vêm dos dois lados.
tanto do lado daquele grupo pequenino que você diz que adora o diabo, e tanto para esse grupo grande da humanidade que você diz que adora a Deus. É de onde virá esses ricos, futuros ricos, que vão entrar, habitar na nova terra. E quem escolhe eles? Quem está a fazer esse selecionamento? O que estão selecionando eles? Que, olha, esses ricos é que vai para a nova terra. E esses aqui não vai. Vão ser retirados daqui. Quem está fazendo isso? A resposta é você. Você e eu é que estamos a fazendo isso, que estamos a fazer essa escolha. Por que dizemos que é você? Porque você pode ser esse novo rico. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Você pode se escolher para ser esse novo rico. Para entrar na nova terra. Talvez você pode dizer, oh, Vitor, eu ainda sou pobre. Nem sei como que vou ser rico para entrar na nova terra. De verdade, hoje sim, talvez você ainda estás pobre. Mas você não sabe como vai acordar amanhã. As coisas podem mudar mesmo em 30 minutos. Você já se torna um rico. Agora é para saber como que você vai passar com a sua riqueza para a nova terra. É isso que ainda estamos a caminho de descobrir juntos. Talvez outro pode dizer, ah, Vitor, eu já sou rico. Eu tenho muito dinheiro, tenho tudo o que eu quiser. Tudo bem. Talvez você já é rico, mas não sabemos como que está de administrar a sua riqueza. Será que vai acabar daqui a pouco? Você voltar a ser pobre como os outros? Ou vais dirigir a sua riqueza até para a nova terra? Isso tudo também vamos descobrir. É por isso que estamos a dizer aqui. Quem define, quem escolhe esses novos ricos que vão para a nova terra é você e eu. Porque hoje eu posso ser rico, talvez amanhã não. Hoje eu posso ser pobre, talvez amanhã não. Tudo bem. Agora, se você hoje vai acordando, amanhã você acorda já é rico, como que você está a administrar essa sua riqueza? Agora, como que vamos saber entre esses dois ricos quem vai para a nova terra? Primeiro ponto, saiba aqui. Esse rico verdadeiro que está nesse grupo grande, ele pode ser rico sim, tem casas, tem carro, tem dinheiro, tem família, tem tudo isso. Mas para você descobrir que esse aqui sim vai passar com sua riqueza para a nova terra é através de seus atos, a sua forma de viver, a sua forma de se comportar. Exemplo, esse é o verdadeiro rico que vai para a nova terra, tendo casas, carros, dinheiros e outras coisas. Ele, primeira coisa, se cuida sozinho, começando seu corpo físico, a sua forma de vestir, se alimentar, a sua saúde, se cuida em tudo. Depois cuida da sua família próxima e depois ele cuida do desconhecido. Significa ele cuida de todos. Usa seu dinheiro, o seu recurso que ele tem para se ajudar, ajudar as pessoas próximas, até o desconhecido. Exemplo, ele tem um carro, acorda logo de manhã para ir no serviço, a rua que ele vai usando, ou a estrada que ele vai usando, vê que tem pessoas na rua lá que precisa talvez de boleia, que vá na mesma direção de onde ele vai. Ele para com o carro dele, não está nem aí se vai lhe acontecendo o quê. Ele pergunta onde você vai e dá uma boleia. Mesmo que seja um carro de luxo, pode levar até um morador que vestiu mal, que pode até sujar o carro dele, mas ele vai lhe colocar dentro do carro dele, vai dando boleia até lá onde vai chegando no destino, deixa aquela pessoa, ele vai o caminho dele. Não está nem aí se o carro dele ficou sujo onde tinha sentado aquele morador. Esse é o verdadeiro rico que vai para a nova terra. Não é só isso. Talvez ele está no caminho, encontra um senhor ou uma senhora, morador da rua, está aí comendo aquelas coisas que ele encontrou na lixeira, ou comida que ele encontrou, o resto de comida que ele encontrou na lixeira, tira para começar a se alimentar. E quando ele vê aquilo, um verdadeiro rico, ele para. Se tiver um restaurante por perto, um lugar por perto que vende comida, ele vai comprando uma boa refeição, oferece a essa pessoa que está a comer o resto na lixeira. E ele vai à vida dele.
Ou talvez ele até vai procurando algumas famílias que não têm condições de onde viver, onde morar, onde dormir com chuva, vivendo na rua. Ele ajuda. Pode até construir uma casa e entregar de graça para eles viverem ali. E ele nem filma, nem mostra isso nas câmeras, mas ele tem dinheiro, tem tudo o que ele precisa. Só que ele não flui essa riqueza sozinho. Ele sabe compartilhar com os outros. E ele não precisa nenhuma adoração para, quando ele fazer aquilo depois de fazendo um vídeo, olha, hoje eu fui ajudar, a pessoa assiste. Se aquela pessoa está bem, está naquela casa, foi eu que construí para ele. Não. O verdadeiro rico, que vai para a nova terra, ele não tem esse tipo de comportamento. Por que estamos a falar isso? Porque ele se comporta dessa forma. É que o espírito dele é de compartilhamento. Ele compartilha com tudo. Ele sabe que eu sou o espírito e aquele também pode até não ter o tendo. Ele também é um espírito como eu. Então ele já sente isso dentro dele. Que ele precisa dessa união. E por isso até outros seres positivos que vêm de outros planetas, eles nos planetas dele, a maioria deles já passaram nessa fase. Eles já compartilham tudo com os outros. Se ele sente que está doente, significa que está sentindo, outro também pode estar doente. Tá pronto para ajudar. É uma coisa que nós humanos ainda não chegamos nesse nível. Se eu sou rico, só quero usar minha riqueza comigo ou talvez só com minha família. Mas o verdadeiro rico que vai para a nova terra, que vem dos dois lados, pode ser desse lado que você chama que trabalha para o diabo, ou desse lado que diz que trabalha para Deus. Um verdadeiro rico que vai para a nova terra, ele não usa a sua riqueza só sozinho. Usa a sua riqueza para ele, para sua família e para seus desconhecidos. Significa ele abraça a humanidade. Não importa a sua religião, se você é muçulmano, cristão ou não tem religião, não está nem aí para a sua religião. Ele aceita como você é, ajuda como você é. E ele não quer publicidade daquilo que ele está fazendo. Não vai te dando dinheiro e começar a te filmar que estou a ajudar alguém que está na rua. Nunca faz isso. Não vá construindo uma casinha para você te abrigar ali por causa de chuva e frio, você não sofrendo, depois de vir te filmar ali. Me agradece que eu te construí essa casa para você. Nunca faz isso. Esse é o verdadeiro rico que vai para a nova terra. Não importa que lado de onde ele vem. Você pode pensar, aquele ali trabalhava para o diabo, mas ele é capaz de se converter. Porque você nem sabe se esse diabo foi contado é verdadeiro ou não. Poderia ser uma manipulação, só para te distrair, você tendo medo, pensando que a pessoa está trabalhando para o diabo, e quando não. É só um segredo de código que eles descobriram, está usando aquilo para seu favor. E te enganando você, dizendo que você está trabalhando para Deus, e quando não. Então, é a hora de você e eu, a gente começar a acordar e analisar sobre o assunto de riqueza que temos nesse planeta. Nosso planeta é abundante, está cheio de abundância para todos nós. Mesmo quantos bilhões de espíritos que habitam aqui, encarnados aqui, poderiam viver só como bilionários. Não nessa miséria que a maioria de nós estamos já vivendo até hoje. Tudo bem, vamos lá ver na qualidade de segundo rico, que ele não pode entrar na nova terra que está por chegar. Esse segundo rico também pode vir dos dois lados. Pode ser nesse grupo que você diz que adora a Deus, pode ser. Pode vir também naquele grupo que você acha que ele já adora o diabo, também pode ser. Dependendo da sua forma, como ele se comporta e como que ele administra essa sua riqueza. O seu dinheiro, ou seja, suas casas, suas mansões, suas empresas. Da forma que ele administra, é aonde que ele se qualifica, que lado onde ele está. E por isso nós dizemos que quem escolhe, ou quem determina de onde você vai, não é um ser que vem do outro lado, é você mesmo. É que se escolhe ou que se determina de onde você vai. Agora, esse é o segundo rico. Ele é diferente. Ele também tem tudo. Tem casas, tem mansões, tem carros, tem dinheiro, tem tudo, como aquele outro que falamos. Mas a diferença é que ele pode até se amando, se cuidando, talvez até cuidando da sua família, mas ele não cuida do próximo. E se ele cuidando do próximo, ou se ele cuidando da família, às vezes com críticas e com abuso. Exemplo, se tem esposa, vai começar a dizer, olha, querida, eu te tirei na miséria, a sua família era tão pobre, mas graças a mim, os seus irmãos já têm emprego,
Graças a mim, os seus pais agora já têm casa para morar. Graças a mim, você agora já anda de carros. Então, quando você se tem o tipo de marido desse que fala isso na sua cara, saiba que esse é um rico que não tem caminho nenhum. Ele esquece que tudo isso ele encontrou aqui e é aqui onde ele deixará. Então, esse tipo de ricos não vão para Nova Terra. Às vezes até fala para seus filhos, olha, meu filho, se você vai para a escola, quando leva carro, não é para andar a encher de pessoas no meu carro. É andar a sujar carro. Depois anda a levar aquelas pessoas que nem faz não sei o que nem faz banho para entrar no carro. Não faz isso. É para você andar sozinho e voltar sozinho no carro. Quando se você tem um tipo de pai desse, saiba que não é um rico que vai para a Nova Terra. Esse é um rico orgulhoso. Que o seu orgulho só vai terminando por aqui. E talvez não isso. Ele só protege a sua família e ajuda as pessoas humilhando. E quando vês um morador da rua, pode até parar a ajudar. E quando ajuda, está aí com câmera, quer lhe filmar. Olha lá o que estou fazendo, eu estou a ajudar esses pobres. Quando você encontrar esse tipo de pessoas na rua, saiba que são esses ricos que não vão em nenhum lugar. Só ainda vive no ego deles, que não vai ajudando em nada. E às vezes, ele faz até coisas incríveis, coisas grandes. Pode até construir uma casa para um tipo de família que ele vê que está para ajudar, mas tudo isso é ajuda para humilhar. Vai fazendo essa casa, depois vai começar a cantar, passando até no TV, talvez fazendo até vídeos, mostrando até vídeos no Facebook, seja em todas as redes sociais dele. Mostrando que, olha, a minha riqueza eu sou empresário, eu que construí casa para a família X. Vai consultar. Eu que fiz coisas X, eu que construí aquela estrada X. Quando você ouvir a maioria desse tipo de ricos, só ele construiu isso, ou fez isso por um motivo de humilhar essas pessoas. Ou humilhar a comunidade onde ele foi ajudar a isso. Então, esse tipo de rico não vai a nenhum lugar. Só que eles esquecem que todos encontramos aqui essas riquezas e é aqui mesmo onde vamos deixando essas riquezas. Mas para a Nova Terra não entra esse tipo de pessoas. Ou vão ser removidos daqui, porque a Nova Terra será a terra de conjunto para todos nós. Eu não posso saciar a minha barriga andando por aí, vendo outras crianças estar aí com boca seca, sonecando por causa de fome. E quando na minha casa a comida está cheia na geleira. Claro que para a Nova Terra não haverá isso. Porque esse tipo de ricos não vai entrar. Então, é agora, você e eu, se temos essa riqueza, começa a saber a forma de usá-lo. Compartilhar com os outros. E se você tem esse código de riqueza, está tudo bem. Mas saiba como usá-lo. Consigo mesmo, com a sua família e com seu próximo. Mesmo que seja um desconhecido. E se você ainda é pobre também, não tem problema. Você não sabe dia da manhã como vai ser. E se você se tornar amanhã um rico, saiba como administrar a sua riqueza. Eu vou finalizando com uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Imagina você, ou eu, Vitor, apanhando 1 milhão de meticais. Ou talvez, se estou em Brasília, apanhando 1 milhão de reais. Ou se estou na América, apanhando 1 milhão de dólares. O que eu faria com esse dinheiro? Se você fazer esse tipo de pergunta na sua zona, qualquer pessoa, seja sua tia, sua irmã, seu pai, o seu marido, vai ouvir as pessoas que pensam com a riqueza deste mundo, ele vai te dizer, esse dinheiro eu vou construir casa para minha mãe, vou comprar meu carro para andar com ele, vou abrir minhas empresas, vou fazer aqui. Vai contar tudo de bom, só para ele ou talvez até para sua família. E outros vai dizer, eu vou comprar um carro só para humilhar aquela pessoa que costuma me humilhar. Ou vou fazer aquilo para mostrar meu que eu já não sou aquele que ele deixou. Então, quase o orgulho humano, vai ver que a maioria de nós pensamos ter riqueza para mostrar aos outros, não para ajudar. São poucas pessoas que vais encontrando te dizer, se eu apanhar esse 1 milhão, sim, vou melhorando a minha vida. Mas eu quero ajudar também algumas famílias que eu vejo na zona que não estão assim, que estão assim, tentar ajudar. Ou talvez vou naquele lugar onde está cheio de órfãos, também vir a doar alguma coisa. São poucas pessoas. Eu vou tirando um grande valor, vou dar ali onde se cuida dos animais da rua. São poucas pessoas que você vai ouvindo falar dessa forma. Mas a maioria deles vão te trazer só orgulho dele e a família dele. E quer ajudar, quer fazer sua vida boa para minha mãe, para meus filhos, ou para mim mesmo. Vou andar com aquele tipo de moto, vou usar aquele celular última geração.
É só isso a maioria de nós estamos a pensar. Agora me diga, como que vamos passar? Você quer que a nova terra chegue logo. E você ainda está com esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Quer que você, esse sofrimento está demais. Queremos que a transição planetária chegue logo amanhã. E você ainda nem mudou nada. Como que você quer desejar isso antes mesmo de você mudar a sua vibração? Primeiro muda o seu pensamento. Você que vai convidar essa nova terra a chegar até você. Você que vai transitar mais rápido para fazer essa transição planetária acontecer. Mas primeiro é aqui para todos nós. Se nós começarmos a pensar dessa forma, na verdade eu te digo que nem poucos anos, não será muitos anos. Logo vamos transitar para a nova terra. Mas sem isso, não há saída. Até agora, vamos continuando com essa divisão de um grupo dizendo adorar a Deus e outro grupo dizendo que adora o diabo. E esses que adoram o diabo dizem vivendo a felicidade, que são abençoados com esse diabo. E esses outros que adoram a Deus vão continuando a vivendo essa pobreza, dizendo que eles vão ser recompensados lá no céu. Imagina e pensa, analisa como eu também estou analisando. Achei importante trazer essa mensagem para você e para mim, para todos nós aprender alguma coisa. Espero o seu comentário dentro deste vídeo, que todos nós sejamos abençoados e descobrir tudo que está por vir. Agradeço muito a todos vocês. Essa foi a mensagem de hoje para todos nós. Gratidão enorme. Tchau, tchau.